Ao contrário da versão de porcelana retratada nos filmes, a Annabelle da vida real é uma boneca de pano, com aparência até inofensiva. Porém, carrega algo muito mais sombrio. Em 1970, uma jovem estudante de enfermagem chamada Donna, que morava com sua colega Angie, recebeu a boneca como presente de sua mãe. Era só um item decorativo, até que coisas estranhas começaram a acontecer. A boneca mudava de posição sozinha. Às vezes era encontrada em cômodos diferentes, mesmo que ninguém tivesse mexido nela. Bilhetes com palavras como ajude-nos eram deixados em papeizinhos pela casa. Um amigo das garotas, chamado Lou, chegou a dizer que a boneca tentou estrangulá-lo durante a noite, e em outro momento ele apareceu com arranhões misteriosos no peito. Desesperadas, as jovens buscaram ajuda espiritual. Foi então que o famoso casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, entrou no caso. Segundo os Warren, a boneca não estava possuída, como muitos pensam. Na verdade, um espírito demoníaco estava usando a boneca como canal para ganhar confiança e, futuramente, possuir uma das garotas. Eles realizaram um ritual e levaram Annabelle consigo. Mas os fenômenos não pararam. A boneca foi trancada em uma caixa de vidro com orações e crucifixos, dentro do Museu Ocultista dos Warren em Connecticut, nos Estados Unidos. Segundo relatos, um homem que zombou da boneca durante uma visita morreu em um acidente de moto horas depois. Lorraine Warren sempre alertava que Annabelle não era brincadeira. Donna era estudante de enfermagem, morava com sua colega de quarto Angie, e levava uma vida simples. A boneca foi um presente carinhoso da mãe de Donna, comprada em uma loja de artigos usados. Elas acharam a boneca fofa e a colocaram em um lugar de destaque na casa. Mas logo depois, as primeiras manifestações foram sutis, quase imperceptíveis. A boneca parecia mudar de posição quando ninguém estava olhando. Às vezes, era encontrada com braços cruzados, pernas estendidas ou até ajoelhada, algo impossível, já que era de pano e não tinha estrutura para isso. Donna relatava que deixava a boneca em seu quarto, mas ao voltar do trabalho, ela aparecia na sala de estar ou até na cozinha. Essas mudanças eram tão frequentes que as garotas chegaram a pensar que alguém estava invadindo o apartamento. Mas não havia sinais de arrombamento. Pouco tempo depois, começaram a aparecer mensagens escritas à mão em pedaços de papel de pergaminho, que as garotas nem tinham em casa. Os bilhetes diziam coisas como: Help US, ajude-nos, Help Lu, ajude Lu. As letras eram infantis, como se uma criança tivesse escrito. Lu era um amigo próximo das duas e frequentemente as visitava. Desde o início, ele sentia algo ruim na presença da boneca e dizia que havia algo maligno nela. Um dia, ele acordou de um cochilo com a sensação de não conseguir se mover e viu Annabelle subindo lentamente em seu peito. Ele descreveu a experiência como uma paralisia do sono aterrorizante com uma presença maligna. Em outro episódio, ouviu barulhos vindos do quarto de Donna. Ao entrar, não havia nada fora do lugar, exceto Annabelle jogada em um canto. Quando se virou, sentiu uma dor intensa no peito, e ao olhar, viu 7 marcas de garras arranhadas no tórax, 3 horizontais e 4 verticais, como se algo invisível o tivesse atacado. Desesperadas, Donna e Angie chamaram um médium. Ele disse que o espírito de uma menina chamada Annabelle Gins, de 7 anos, estaria dentro da boneca, e que só queria amor e proteção. Comovidas, as meninas permitiram que o espírito ficasse com elas. Esse foi um erro grave, segundo os Warren. Quando Ed e Lorraine Warren foram chamados, perceberam rapidamente que não era o espírito de uma criança, mas sim um espírito demoníaco disfarçado. O objetivo da entidade era simples: enganar, manipular e se aproximar emocionalmente das jovens, até conseguir possuir uma delas. E se Lu não tivesse interferido, isso poderia ter acontecido. Após o terror vivido por Donna, Angie e Lu, os Warren concluíram que a boneca Annabelle não poderia continuar na casa. Ela era perigosa, e manter contato com ela poderia trazer consequências graves, como possessão, ataques espirituais e até mortes. Foi aí que começou a segunda parte dessa história, ainda mais sombria. Assim que os Warren levaram Annabelle, o caos começou. Durante o trajeto de carro, Ed Warren decidiu não dirigir pela estrada principal, pois sabia que algo poderia tentar impedi-los. E estava certo. O carro morreu diversas vezes. Os freios falhavam sem explicação. A direção ficava dura, como se alguém estivesse tentando controlar o veículo.
Somente após Ed borrifar água benta sobre a boneca, o trajeto seguiu sem mais incidentes. A boneca foi inicialmente deixada em uma cadeira no escritório de Ed. Mas logo, ela mudava de posição sozinha. Era ouvida batendo na porta do cômodo. Objetos da casa começaram a se mover inexplicavelmente. Foi então que Ed e Lorraine decidiram colocá-la em uma caixa de vidro trancada, reforçada com orações e símbolos religiosos. A caixa passou a fazer parte do Museu do Ocultismo dos Warren, com um aviso bem claro. Aviso: não toque. Apesar de estar trancada, Annabelle continuava a assustar, e até ferir, quem ousava desafiar ou zombar dela. Caso 1. O motociclista. Um jovem que visitava o museu bateu no vidro da caixa e riu, dizendo que a boneca era só uma farsa. Ed Warren o expulsou da casa. Poucas horas depois, o rapaz morreu em um acidente de moto, ao colidir contra uma árvore. Segundo relatos, ele estava zombando da boneca até o último minuto. Caso 2. O padre. Um padre católico, ao visitar o museu, tirou sarro da boneca, dizendo que demônios não possuíam objetos, apenas pessoas. Durante o caminho de volta para casa, ele sofreu um acidente grave. O carro perdeu o controle sem motivo aparente, mas ele sobreviveu. Mais tarde, disse ter visto Annabelle em seu espelho retrovisor segundos antes da batida. Em agosto de 2020, rumores tomaram a internet. Diziam que Annabelle havia desaparecido do museu, que agora está fechado ao público. As buscas pelo nome dela explodiram nas redes sociais. Lorraine Warren havia falecido no ano anterior, e Ed há décadas. O novo responsável pelo acervo negou a fuga, mas o mistério permaneceu. Mesmo que nada tenha sido confirmado, muitos relatos de avistamento surgiram pouco depois. Atualmente, a boneca Annabelle continua guardada sob vigilância, trancada em sua caixa com sinais de proteção. Muitos evitam até olhar diretamente para ela durante visitas privadas ao museu, com medo de atrair a atenção da entidade. A maioria dos especialistas em demonologia afirma que o mal dentro da boneca não foi destruído, apenas confinado. A transição da boneca Annabelle da realidade para as telonas começou com Ed e Lorraine Warren, os investigadores paranormais que documentaram o caso original nos anos 1970. Eles relataram a história da boneca em palestras, livros e entrevistas, sempre alertando sobre o perigo real envolvido. Durante décadas, esses relatos ficaram restritos a círculos de entusiastas do ocultismo e do sobrenatural. Mas tudo mudou quando James Van, diretor de filmes como Jogos Mortais e Sobrenatural, decidiu adaptar um dos casos mais famosos dos Warren, Invocação do Mal. No filme, Annabelle aparece já na cena inicial como uma introdução ao trabalho dos Warren. Embora sua participação seja breve, ela causou grande impacto no público. Mesmo com uma aparência muito mais macabra do que a boneca real, que é feita de pano, sua presença marcou o início de um universo cinematográfico compartilhado. O sucesso estrondoso do filme deu origem a um spin-off focado exclusivamente na boneca. Annabelle, 2014. Este filme explora os eventos que teriam acontecido antes da boneca chegar às mãos dos Warren. A narrativa é ficcional, mas inspirada no medo real causado pelo objeto amaldiçoado. Mesmo recebendo críticas mistas, foi um sucesso de bilheteria. Annabelle, A Criação do Mal, 2017. Serve como uma prequel, contando a origem da boneca. Desta vez, o filme foi mais elogiado, trazendo uma atmosfera mais sombria e profunda. Mistura ficção com elementos de possessão demoníaca fortemente inspirados em relatos reais. Annabelle 3, De Volta para Casa, 2019. Neste filme, Annabelle já está no Museu dos Warren. A história mostra o que acontece quando a boneca acorda outros itens amaldiçoados do acervo. Aqui, o universo dos Warren se mistura com diversos outros fenômenos. A boneca Annabelle se tornou um ícone moderno do terror, mesmo com diferenças visuais em relação ao objeto real. O sucesso dos filmes fez com que mais pessoas se interessassem pelo caso original. O Museu dos Warren se tornasse um ponto turístico cultuado. Annabelle virasse tema de vídeos, jogos e até lendas urbanas. Mesmo que os filmes contenham muitas liberdades criativas, sua base vem do que os Warren afirmavam ser uma manifestação demoníaca real. A história da boneca Annabelle é um dos casos mais intrigantes do mundo paranormal. Uma simples boneca de pano que, segundo os relatos, foi possuída por uma entidade maligna, causou medo, ataques físicos e fenômenos inexplicáveis. Seu caso ficou tão famoso que inspirou uma das franquias de terror mais lucrativas do cinema moderno. Mas apesar de todo o sucesso nas telonas, o que mais chama atenção é o que ela representa.
O medo de que algo aparentemente inofensivo possa ser o canal para algo muito mais obscuro. Hoje, Annabelle permanece trancada em uma vitrine de vidro no Museu dos Warren, com um aviso claro para não ser tocada. Será que tudo isso foi apenas uma história bem contada, ampliada pelo poder do cinema? Ou será que há algo real por trás dos olhos costurados daquela boneca? E você? Acredita que objetos podem ser possuídos? Ou tudo não passa de medo e sugestão? Conta pra mim nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Nos vemos no próximo caso. Até lá, durma bem. Se conseguir.